Evelyn, o que é que você faz pra deixar o cabelo secando naturalmente e ele ficar bonito? Hoje eu vou contar tudo pra vocês que eu sei e passei pra conseguir usar o meu cabelo sem fonte de calor. Olá, eu sou Evelyn Araújo e seja muito bem-vindo ao nosso Cantinho das Alisadas. Gente, sabe o que eu prestei atenção? Que vocês estão aprendendo meu nome, porque antigamente ninguém sabia que meu nome era Evelyn. O povo só se referia a minha Cantinho das Alisadas. Agora já comentam aqui nos meus vídeos me chamando de Evelyn. Muito obrigada. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer um assunto aqui pra gente conversar, que foi um assunto que eu estava conversando com a Renata, que é uma outra inscrita aqui do canal que tá sempre presente nos vídeos. Muito obrigada, Rê. Mas antes de começar, eu já te peço pra você deixar um like logo no início do vídeo, porque é um gesto que não custa nada pra você, é muito importante pra mim. Aproveita, já se inscreve aqui no canal também, porque assim você não perde nenhum conteúdo e garante os cabelos muito mais saudáveis. Ativa o sininho. Também ajuda a youtuber Calor aqui a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre cabelo crespo alisado. E se você gosta do conteúdo desse canal e quer continuar ajudando para que esse canal possa continuar crescendo e evoluindo, você pode clicar no botão Valeu Demais e assim também fazer parte desse projeto e da história desse canal. E se você quiser bater um papo comigo, vai lá no meu Instagram, que eu vou deixar tudinho aqui na tela e na descrição para vocês. Gente, é por isso e tantas outras coisas que eu amo a interação que a gente tem aqui no canal. Tudo que vocês escrevem aqui nos comentários me ajuda muito, me agrega muito, me faz aprender demais. E eu sei que também ajuda muitas outras inscritas, porque eu sei que muita gente assiste os vídeos e lê os comentários enquanto isso. E eu quero bater esse papo com vocês hoje enquanto eu faço a minha rotina capilar. Lembrando mais uma vez que todos os produtos que eu for usar nesse vídeo eu vou deixar tudinho na descrição e fixado nos comentários, caso vocês queiram adquirir esses produtos em links confiáveis, tá bom? O cenário hoje tá um pouquinho diferente, porque hoje tá muito frio e tá muito escuro aqui, o céu tá super cinza, então eu tive que fazer uma mudancinha aqui pra conseguir uma iluminação melhor pra gravar esse vídeo, então eu espero que vocês apreciem o meu trabalho. Então vamos lá, gente, tem 2 dias que eu lavei o meu cabelo, a minha última rotina capilar está aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards para vocês assistirem, caso vocês ainda não tenham assistido, que foi a técnica lá do TikTok. Aproveitando esse vídeo, eu já quero deixar também as minhas considerações pós 2 dias dessa técnica, e eu queria deixar registrado aqui que eu gostei muito mais do meu cabelo nos dias seguintes, tá? Eu achei que diminuiu um pouco o aspecto de pesado do cabelo, eu achei que o cabelo ficou super nutrido, principalmente essa parte aqui da metade para baixo do meu cabelo, porque é uma parte mais porosa do meu cabelo, que é um cabelo que ainda tá danificado de quando eu ainda não sabia cuidar de cabelo, aquele rolê todo que a gente já conversou aqui. E eu achei que tratou bastante essa parte do cabelo, então eu gostei. Porém, das próximas vezes que eu fizer essa técnica, eu acredito que eu vou usar menos óleo, porque a quantidade de óleo que eu usei, eu achei que foi muita. Mesmo tentando usar a quantidade de óleo indicada pelo cabeleireiro, eu achei que pesou. Então eu acredito que da próxima vez eu usaria menos óleo. E eu quero testar também com outras máscaras para ver se o resultado muda e tal. Então, enfim, essas foram as minhas considerações da técnica. E vocês acharam o que dela? Esse é o resultado daqui do meu cabelo sem fonte de calor. Mas vamos para nossa rotina capilar de hoje. Hoje eu vou focar na etapa de hidratação. Vou trazer uns produtinhos famosinhos e baratinhos. E vai ter produto novo hoje também na rotina capilar. E já já vocês vão saber qual é que é desse produto novo que eu vou usar hoje. Meu cabelo tem 20 dias desde que eu fiz o último retoque de raiz, tá? E eu estou esperando ter um cabelo um pouco mais leve, porque as 2 últimas vezes que eu lavei o meu cabelo, eu senti que meu cabelo ficou pesado. Então eu espero muito que hoje eu consiga ter um resultado um pouco mais leve no cabelo, tá? Oremos. E eu vou começar, como sempre, aplicando Pré-Poo. Vocês sabem, né, que eu sou do time Pré-Poo, sou fã Pré-Poo. E o Pré-Poo que eu vou usar, mais uma vez, é Scala. Vou usar esse Scala Genetics, que ele tem uma proposta de hidratação, cheirinho suave que eu gosto muito. Meu cabelo já tá desembaraçado, porque eu desembaracei mais cedo, tá? Então não vou desembaraçar agora e vou aplicar o Pré-Poo no cabelo. Bom, gente, cabelo bem encharcadinho de Pré-Poo. Eu vou deixar uns minutinhos o Pré-Poo agindo no meu cabelo. Vou deixar, sei lá, uns 10 minutinhos, tá bom? E enquanto isso eu vou deixar ele na touquinha. Não creio que seja necessário, é só para o creme não secar no cabelo, tá?
prepô aplicado no cabelo e daqui a pouco eu volto com o cabelo lavado e vocês vão ver os próximos produtinhos que eu vou usar, tá bom? Beijinho. Voltei, gente, com o cabelo lavado. E o meu escolhido de hoje foi o Hidra Hialurônico da Elseve. Gente, esse shampoo, vocês não têm noção, assim, do amor que eu tenho por esse shampoo. Eu sei que essa linha é uma linha polêmica. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que diz que faz cair o cabelo e tal. Gente, isso aqui pro meu cabelo, o shampoo, a máscara, foi assim, perfeição. Eu me atrevo a dizer que de todos os shampoos que eu tenho, e vocês sabem que aqui que eu tenho alguns da Eudora, que é uma marca que eu sou apaixonada, eu tenho da Inoa e tal. Eu acho que esse é o meu shampoo favorito, cara. Assim, de verdade mesmo. Eu acho que limpa meu cabelo. Eu sinto meu cabelo tão hidratado com ele. Isso aqui pra mim é perfeito. Perfeito. Eu amo esse shampoo. Eu falando assim com os cabelos desse jeito, né? Como se nada tivesse... Enfim, a gente tá em casa. E a minha ideia era usar a linha toda do Hidra Hialurônico hoje. Fui na farmácia ali pra comprar a máscara, que a minha acabou. Só que eu não achei, gente. Eu não achei a máscara. Aí o que eu fiz? Comprei o condicionador, que eu não tinha. Esse eu comprei no Brasil, tá escrito Elseve. E esse eu comprei aqui na Argentina, tá? Eu Vive. Olha, vocês conseguem ver a diferença? Espero que tenha o mesmo efeito, mas acho que tem. E não tinha máscara nessa farmácia que eu fui. Eu tô, assim, arrasada. Então o que eu fiz? Eu procurei outra máscara pra comprar, né? E escolhi outra máscara. E a máscara que eu comprei foi uma diferente, dessa marca aqui, Herbal Essences. Essa máscara é de leite de coco. Eu olhei lá as máscaras que tinha na farmácia e tudo. Das marcas e máscaras e linhas que tive, essa foi assim, a que me chamou mais atenção, sabe? Tinha outras marcas, umas bem conhecidas e tal, mas essa foi a que me chamou mais atenção. E tinha 3 linhas dessa marca. Essa que tá dizendo máscara de hidratação. Tinha uma que era máscara de nutrição e a outra máscara de reconstrução. Elas tinham assim as etapas do cronograma capilar bem divididinhas. Por mais que seja leite de coco, eu falei, pô, geralmente coco é nutrição, né? Mas aqui tá falando hidratação, eu falei, vou confiar na marca, né? E é leite de coco, não é óleo de coco, então vamos ver qual é o babado dessa máscara aqui. Eu já usei uma outra linha dela aqui, tem até aqui no canal, um tempinho atrás, do ano passado, que eu usei shampoo, condicionador e máscara, gostei do resultado, acho que foi reconstrução que eu usei. E vamos ver, né, qual é que é dessa máscara aqui. Eu sei que ela vende no Brasil também, tá? Então, vamos ver qual é que é dessa máscara e se depois vocês quiserem procurar, vocês conseguem achar no Brasil. Cheiro tem cheiro de nada. Um cheiro bem suave. É uma máscara branca, um creme branco. E primeiras impressões, derrete o cabelo, dá uma emoliência legal. Olha, a princípio gostei. Se eu não me engano, ela é uma máscara de 3 minutos. Pelo que eu tô vendo aqui, ela não tem cara de que rende tanto, não. Ou talvez sim, né? Vamos ver. Vou pentear o cabelo pra enluvar. Ó, penteia bem o cabelo, a máscara. Olha. E o resultado depois, será que vai ser bom? Pelo menos só pentear o cabelo aqui, super fácil. Essa semana no canal definitivamente semana de testes, hein? Olha, até o momento tô gostando, né? Eu achei que ela não rendia muito, assim, que tinha que espalhar muito no cabelo, mas não. Com um pouquinho já consegui espalhar bem, senti que o cabelo absorveu bem, não sugou ao ponto de ter que reaplicar. E vou enluvar agora. E geralmente eu aplico bastante máscara até no meu cabelo, mas não senti essa necessidade com essa não. Vamos ver depois o resultado no cabelo, né? Eu tô meio em dúvida se no final eu vou sentir efeito de hidratação ou nutrição, mas vamos ver, né? Eu espero que seja hidratação, porque eu tô com essa expectativa. Enquanto eu enluvo aqui o meu cabelo, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre usar o cabelo sem fonte de calor. Eu tava conversando com a Renata, né? Um pouquinho aqui nos comentários do último vídeo.
E a gente falando, né, sobre usar cabelo sem fonte de calor, ela falou que tem essa dificuldade, que o cabelo dela não seca bonito sem fonte de calor. E eu também já passei por essa experiência, sabe? Na verdade, minha vida toda, praticamente. Quase 30 anos nas costas, passando minha vida achando que meu cabelo não ficaria bonito se eu secasse sem fonte de calor. E foi assim que eu vivi quase toda a minha vida. E eu quero falar com vocês que existe sim a possibilidade da gente que é crespa alisada usar o cabelo sem fonte de calor, gente. Com o cabelo fique bonito sem fonte de calor. Porque não adianta também secar sem fonte de calor e o cabelo não ficar bonito, né? A gente não quer isso. A gente quer ter um cabelo bonito e seco naturalmente. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre isso é uma coisa assim que eu falo pra todo mundo que vem me pedir conselhos sobre qualquer assunto relacionado a cabelo, é que não existe receita de bolo. Cada cabelo é um cabelo muito diferente, principalmente no Brasil, que a gente tem uma mistura muito grande de raça, de etnia, de gente, de tudo. A gente é muito misturado e a gente tem muitas variações. Variação de pele, variação de cabelo, de textura, de curvatura. Então, por mais que se você aí que estiver assistindo o vídeo tiver o cabelo crespo e grosso, existe uma possibilidade muito grande do seu cabelo não reagir da mesma maneira que a minha, por mais que nossos cabelos sejam parecidos. Então, a primeira dica é: procure o que dá certo pra você. Nem sempre o que funciona pra mim ou pra aquela outra blogueira, youtuber que a gente gosta, funciona pra você. Então, foque na sua realidade, o que dá certo pra você. A segunda coisa que eu queria falar é que, assim, eu também achei minha vida toda que meu cabelo só seria bonito se eu secasse com fonte de calor. E, gente, tem pouco tempo que eu comecei a usar meu cabelo sem fonte de calor. Eu comecei a usar meu cabelo sem fonte de calor ano passado. Não tem muito tempo. E eu comecei a usar meu cabelo sem fonte de calor por preguiça, sabe? Porque eu tava começando a lavar meu cabelo mais frequentemente, fazendo muita atividade física, então eu pensava, poxa, eu não vou ficar secando, pranchando o cabelo pra depois de amanhã eu ter que lavar o cabelo novamente. Eu já tendo noção de cuidados com o cabelo e sabendo que fonte de calor estraga, então eu comecei a me limitar a usar fonte de calor assim, final de semana. E fui usando cada vez menos. E foi nesse processo de usar cada vez menos fonte de calor que eu me vi na necessidade de procurar alternativas para isso. Gente, o cabelo, o cheirinho do cabelo tá bom, tá gostosinho, assim, muito suave, mas gostoso. Abrindo parênteses aqui agora, vou colocar uma touquinha para deixar a máscara agir. Essa máscara pede para deixar 3 minutinhos no cabelo. 3 minutinhos é o tempo que eu converso aqui com vocês. Voltando, e foi nessa de começar a procurar alternativas para não usar fonte de calor que eu comecei a usar a touca Nero. E, gente, meu sonho era deixar meu cabelo secando natural. Eu realmente achava que seria algo impossível pra mim. Eu via minha mãe tem um cabelo assim, entre ondulado e cacheado. Eu via minha mãe lavando o cabelo, deixando secar naturalmente e tal, e assim, vivendo a vida dela normal. E eu ficava olhando pra ela e falava, meu Deus do céu, eu queria isso pra mim. Sabe aquela sensação de cabeça fresquinha? E achava que isso nunca seria possível, porque assim, terminasse de lavar o cabelo, eu tinha que ir lá escovar e pranchar, aquela coisa toda. Mas foi a partir desse processo de lavar o cabelo com mais frequência e usar menos fonte de calor que eu comecei a usar mais touca Nero. E foi na touca Nero que eu comecei a ver, assim, salvação para o meu mundo, porque meu cabelo estava muito mais curto. O cabelo com muito mais curto, quando a raiz começa a crescer, eu acho que incomoda muito mais. Hoje que meu cabelo tá maior, quando a raiz cresce, eu já não me incomodo tanto quanto antes. Então, eu comecei a usar touca Nero com frequência e foi, assim, uma salvação pra mim, assim, meu mundo ficou mais colorido, porque minha raiz ficava baixa sem fonte de calor, meu cabelo ficava mais alinhado e meu cabelo não estava, até hoje não é liso, né, liso, mas naquela época meu cabelo era muito mais ondulado que antes, porque eu só tava alisando a raiz e o comprimento estava praticamente ondulado. Então foi usando a touca Nero que eu me descobri assim um novo mundo e eu vi que era realmente possível. Só que assim, com touca Nero existem as maneiras e maneiras de usar a touca Nero, né? Então tenta de um jeito, tenta de outro e tal. E eu consegui usar a touca Nero de uma maneira que eu conseguia deixar meu cabelo mais bonito. E isso já entra no outro assunto, que é provavelmente a primeira vez que você for finalizar seu cabelo sem fonte de calor, se você não tá acostumada a fazer isso, não vai dar certo.
sabe? Porque é um jeito novo de finalizar o cabelo, é uma rotina diferente, a gente não tá acostumada com a textura do cabelo daquele jeito. Mas não desista por conta disso. Persista, se permita tentar de novo, se permita tentar de outras maneiras. A touca Nero mesmo, existe 1001 maneiras de você colocar um cabelo dentro de uma touca Nero. Então, assim, tenta de um jeito, se você não vê que tá legal, tenta de outro, mas não desista. Que é nessas tentativas que a gente vai conseguindo o nosso jeitinho de arrumar o cabelo dentro de uma touca para que ele fique do jeito que a gente gosta. E foi o que aconteceu comigo. As primeiras vezes não deu certo, mas depois eu fui me adaptando e amando a touca Nero. E o que aconteceu depois? O que aconteceu depois foi que meu cabelo foi crescendo. Vocês estão vendo que meu cabelo tá bem grande em relação à época que eu comecei o canal. Comecei o canal, meu cabelo tava aqui assim, né? Ano passado. E esse ano eu já percebi que toda vez que eu usava a touca Nero, meu cabelo não ficava legal. Eu não tava mais conseguindo finalizar meu cabelo de uma maneira que eu gostasse, sem fonte de calor, e aquilo tava me frustrando. E mais uma vez eu me vi na necessidade de buscar novas alternativas. E foi aí que eu parei de usar a touca Nero e comecei a usar somente a touca de cetim. Porque a touca Nero faz mal? Não, porque pro meu cabelo atualmente eu tenho gostado muito mais de como ele fica com a touca de cetim, usando somente a touca de cetim, do que com a touca Nero. Como o meu cabelo tá muito grande, eu sinto que, por exemplo, quando eu uso a touca Nero, a raiz fica baixinha, fica boa, porém o comprimento do meu cabelo, ele fica muito espigado, fica muito reto. Então eu não gosto desse aspecto muito reto no meu cabelo. Já com o uso da touca de cetim, eu sinto que meu cabelo fica com as pontas um pouco mais curvadas, mais bonitas do que com a touca Nero. Mas tudo isso é o quê? Tentativa, erro e acerto. Então, não desista, sabe? Persista. Eu sei que no início é incômodo, mas a gente se adapta, o cabelo se adapta também. Você vai ver que a partir do momento que você usar menos fonte de calor, seu cabelo vai ficando com mais brilho, seu cabelo fica mais selado, porque a fonte de calor, querendo ou não, resseca. Então, foi o que eu senti no meu cabelo e eu tenho certeza que se você se permitir isso, você consegue também, tá? Não tô demonizando a fonte de calor não, viu, gente? Eu amo fonte de calor, acho que meu cabelo fica assim, quando eu uso fonte de calor, eu me sinto assim a Beyoncé com meus cabelos, Mas se você conseguir agredir menos seu cabelo agradece, né? Então, eu queria bater esse papo com vocês também, porque eu sinto que eu posso trazer um pouquinho de luz pra vocês nesse sentido, tá bom? Agora eu vou enxaguar o meu cabelo, vamos ver, né, se essa máscara ficou boa ou não. E vou voltar aqui com o cabelo já condicionado, tá bom? Até daqui a pouco. Voltei, gente, com o cabelo lavado, condicionado. E vamos aqui às minhas considerações sobre a máscara. A máscara é muito boa. Graças a Deus, porque mais uma vez comprei produto às cegas, né, e a gente fica com um medinho. Mas eu tô sentindo meu cabelo bem leve. E a máscara, eu senti que deu um efeito de hidranutrição, sabe? Assim, bem equilibrado, assim, tanto hidratação quanto nutrição. Eu senti que foi o efeito da máscara. Eu gostei muito. Assim que eu terminei de enxaguar o cabelo, eu senti, assim, o cabelo bem seladinho, bem gostosinho. Então, gostei muito da máscara. Vamos ver depois, né? O cabelo seco, qual é que é dela. Mas assim, após enxaguar, gostei muito dela. Não achei, pelo menos no meu cabelo, não achei que ela foi puramente hidratação, não. Eu senti um efeito de hidranutrição, mas bem, assim, equilibrado entre os dois. Não tem mais um que o outro, não. E o condicionador, esse... Gente, essa linha... Ai, não sei porque o povo não gosta dessa linha. Pra mim, ela é perfeita, cara. Eu amo no meu cabelo essa linha. E o condicionador, perfeito, maravilhoso. Meu cabelo, assim, fica super hidratado com ele. E como ele tem esse efeito preenchedor, meu cabelo gosta muito de tudo que tem, assim, efeito preenchedor, que tem um pouquinho de reconstrução. Meu cabelo ama. E tudo, eu já percebi também que tudo que tem ácido hialurônico, meu cabelo também ama, né? Até comentei com vocês uma vez em algum vídeo mais antiguinho aí. Mas amei. Eu ainda quero comprar a máscara de novo desse negócio aqui, porque eu amo. E este é o cabelo molhadinho. Agora eu vou finalizar com o meu finalizador de sempre. Vocês não briguem comigo, por favor, porque eu também preciso saber o resultado dessa máscara depois dele seco, né? E eu faço o quê? A comprovação dos meus testes com esse produtinho aqui, que é perfeito, maravilhoso, zero defeitos, da Belle Minota. Então vamos lá. Tô sentindo o cabelo bem leve, viu? Das rotinas capilares que eu fiz, assim, ultimamente, eu acredito que essa tenha sido a etapa que eu tô sentindo meu cabelo mais leve. Graças a Deus. E vou pentear o cabelinho agora.
Gente, a paz de espírito que é isso. Ai, quem viveu sabe. Bom, gente, agora vou esperar meu cabelo secar e mais tarde eu apareço aqui para mostrar para vocês o resultado do meu cabelo, tá bom? Até daqui a pouco. Bom, gente, voltei, já é de noite. Acho que eu vou começar a gravar vídeo só de noite, viu? Por causa da luz. E coloquei meu cabelinho aqui na touca, depois dele seco. E agora a gente vai ver aqui o resultado da máscara, né? Do tratamento que eu fiz hoje. E eu queria avisar que eu sim já passei um olhinho, tá? Passei esse óleo de argan antes de colocar o cabelo na touca. E eu vou passar ele novamente depois. Vamos lá ver o que é que deu esse cabelo de hoje? Gostei, hein? Tá cheiroso, tá cheiroso. Tá com cheiro do... Acho que tá com cheiro da linha da Elseve. Gente, olha o resultado do cabelo. Ai, amei. Vocês acharam o que, gente? Ó, as pontinhas que eu falei. Essa pontinha aqui, ó, que eu não consigo ter com a touca Nero. Por isso que eu gosto muito de usar a touca de cetim. É porque o cabelo dentro da touca de cetim, ele fica mais curvadinho porque ele tá grande, né? Então, é isso que eu tenho gostado da touca de cetim. Ai, gente, eu gostei. Ai, gostei muito. O cabelo tá com mais volume, né? Também, eu acho que é porque é hidratação. Eu vou virar pra mostrar pra vocês como é que tá o cabelo atrás, sim. Ai, gente, eu acho que eu gostei. Ai, amei. Eu falei pra vocês quando eu terminei de enxaguar o cabelo que eu senti uma hidronutrição no cabelo, mas sendo bem sincera pra vocês, eu acho que o efeito foi de hidra-reconstrução, sabe? Assim, tô sentindo o cabelo leve, mas eu tô sentindo o cabelo encorpadinho, sabe? Mas eu gostei muito, viu? Gostei muito, muito, muito mesmo. Graças a Deus, o cabelo tá bem levinho, porque eu tava com medo, né? Por causa dos últimos tratamentos, mas eu gostei demais. E cabelo seco naturalmente, né, gente? Ai, vocês acharam o que do resultado? Me conta aqui o que é que vocês acharam. Essa foi minha rotina capilar de hoje. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Fica com Deus e até a próxima.